Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Domingos nós temos refletido sobre esse momento que temos vivido como igreja e temos feito isso intencionalmente, tanto nas nossas celebrações diurnas quanto nas nossas celebrações noturnas, por conta dessa manifestação especial de Deus sobre a nossa história como igreja. Vocês sabem, anunciamos no dia 19 de outubro que a nossa igreja está num processo de mudança. Nós temos vivido nesse tempo um crescimento da igreja, temos contemplado a necessidade de expansão dos nossos espaços, estamos há bom tempo dialogando com o proprietário do imóvel, buscando alternativas, especialmente por conta das nossas celebrações, das nossas crianças. O número de crianças da nossa igreja tem crescido e glórias sejam dadas a Deus por isso, porque temos conseguido oferecer um espaço de acolhimento, de cuidado, de dedicação, de ensino espiritual para as nossas crianças. E outros projetos têm surgido diante dos nossos corações e das nossas mentes como vontade do Senhor. E Deus foi fazendo um movimento muito especial de manifestação dessa vontade dEle sobre a nossa vida como igreja, nos concedendo a oportunidade de mudar de endereço. E eu posso afirmar para a igreja de que isso foi, sem dúvida, um direcionamento espiritual do Senhor. Colocando pessoas em lugares, manifestando de forma muito clara esse querer de Deus na vida dessas pessoas que se tornaram voz do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração como liderança. As negociações que foram avançando, as configurações que foram se ajustando, e tudo, pelo menos dentro do planejamento, indica que nós devemos receber o imóvel por volta ali do mês de janeiro, no mais tardar iniciozinho de fevereiro, e vamos nos organizar a partir do recebimento das chaves para preparar esse ambiente para então mudarmos desse prédio para aquele outro prédio. A imagem está aí de uma parte do prédio onde Deus nos deu não apenas um espaço de adoração, de culto, que vai ser um auditório pelo menos 2 vezes maior do que esse auditório, um espaço para acolhimento das nossas crianças, para trabalho com crianças atípicas, e queremos sim ser conhecida como uma igreja que tem essa sensibilidade, essa percepção, mas sobretudo esse cuidado, até porque nós já temos na nossa igreja, na nossa família espiritual, crianças, pessoas que carecem dessa atenção, desse gesto carinhoso nosso como igreja. Então nós estamos organizando, já estamos com o projeto do segundo andar todo pronto e pretendemos oferecer para essa geração um espaço onde elas se sintam acolhidas, cuidadas, amadas e ali possam aprender sobre Deus e viver nesse tempo tão desafiador a alegria de uma infância, de uma adolescência marcada pela presença de Deus, pelos valores do reino de Deus. Esse era o nosso plano original e Deus foi expandindo esse plano, dando a nós praticamente quase todo o primeiro andar, que é formado por lojas, e essas lojas vão se transformar em projetos que estão relacionados à nossa identidade como igreja. Desde o nosso nascedouro, na nossa gênese como igreja, nós temos tido a oportunidade de ser essa manifestação clara de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus aqui em Itaipava, em Petrópolis. No ano de 2022,
no nosso surgimento ali como igreja, nos nossos movimentos de culto, já no Granja, tivemos a oportunidade, no meio daquela tragédia, mostrar, através das nossas vidas, da nossa mão, da nossa instrumentalidade, o cuidado de Deus. E ali surgiu a ideia, então, de, junto com a igreja, forjar um braço que materializaria essa palavra que pregamos, que anunciamos aqui, como expressão do amor de Deus, do cuidado de Deus. Então surge a Casa Solidária, que é o braço que vai sustentar os projetos. Nós vamos ter um restaurante. A ideia do restaurante é oferecer, não apenas para a nossa igreja, um ambiente de comunhão, de convivência, mas também oferecer para a comunidade a oportunidade, especialmente nesse corredor gastronômico, de ter uma opção, só que uma opção diferente das que já existem na cidade, dando a oportunidade de cada prato consumido gerar recursos para que a gente gere um prato de comida para uma criança carente, que vai estar correlacionado aos nossos projetos sociais, um espaço de acolhimento e de recreação de crianças, de modo que cada criança que fique ali gere igualmente recurso para apadrinhamento de uma criança em estado de vulnerabilidade em algum local do nosso país ou do mundo. Um espaço onde nós ofereceremos atendimento médico, clínico, terapêutico, dando por meio desse espaço essa expressão de cuidado na vida, na saúde das pessoas, atividade física. E temos tanta coisa linda que Deus tem concretizado nos nossos corações como plano e como sonho para executar. E o que temos feito desde então é exatamente entendermos que esse movimento que Deus está fazendo conosco não é só um movimento de mudança de endereço. É de ampliação daquilo que temos entendido como ministério da nossa igreja. Por isso que, desde então, a nossa temática para essa minissérie tem sido nova casa, nova estação, mas a mesma missão. E a nossa missão, a nossa visão como igreja é ser essa extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Inclusive, abrimos a celebração dessa noite cantando uma canção que foi composta exatamente como tema da nossa igreja. Foi um dos presentes que ganhamos no dia 19 de outubro, quando celebramos 3 anos de organização da igreja. Essa casa viva, dependente da graça, e que nessa dependência da graça vai sendo extensão desse amor de Deus na vida das outras pessoas. E o que eu quero nessa noite, como fiz nesta manhã, é ir ao texto sagrado e ouvir aquilo que o apóstolo Paulo deixa registrado no capítulo 20, verso 27 do livro dos Atos dos Apóstolos, e buscar aplicar isso à nossa realidade como igreja, nesse novo tempo como nova casa, na sua vida, na sua história como homem e mulher de Deus, e como que isso pode verdadeiramente fazer sentido para nós nesse tempo que temos vivido como igreja. Então eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, e eu quero ler com você o verso de número 27. Atos capítulo 20, verso 27. O texto está aí projetado para que, porventura, alguém entre nós, não possuindo o exemplar das Escrituras, possa acompanhar a leitura que faço do capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, no verso 27. Diz assim: jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Essas curtas palavras do apóstolo Paulo, elas fundamentam exatamente a nossa missão como igreja. E a pergunta que naturalmente surge aqui, quando lemos que jamais deixarei de lhes anunciar todo o conselho de Deus, é: o que é esse todo o conselho de Deus? O que isso tem a ver com você, comigo, com a nossa vida enquanto igreja? Há uma
tendência nossa, especialmente nós que já estamos há um bom tempo nessa jornada de vida cristã, alguns entendermos todo o conselho de Deus como uma lista de temas. É como se a gente pegasse a Bíblia e subdividisse a Bíblia em temáticas e a partir desses temas construíssemos o nosso entendimento, a nossa doutrina e forjássemos, inclusive, algo que fundamentasse a nossa fé. E a partir disso entender que todas as vezes que eu estou anunciando esses temas, essas doutrinas, eu estou anunciando todo o conselho de Deus. Eu estou na igreja desde o meu nascimento, no ministério pastoral há mais de 22 anos, trabalhando na denominação batista, relacionando-me com pastores, visitando e conhecendo igrejas. Eu posso dizer com autoridade de que nesse tempo de história, especialmente evangélica, batista, especialmente histórica, nós temos construído estratégias de proclamação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus. Uma tradicional estratégia nossa, denominada e conhecida como as 4 leis espirituais, foi um mecanismo usado e ainda útil para levar pessoas a conhecer Jesus Cristo. E as 4 leis espirituais nos ensinaram, primeiro, que Deus nos ama, segundo, que nós temos uma natureza pecaminosa e carecemos desse amor e desse cuidado de Deus. E esse Deus nos ama de tal forma que entrega o seu Filho, esse Filho morre por nós e precisamos render a nossa vida, o nosso coração, para sermos encontrados e sermos salvos por Ele. Mas é interessante porque, mesmo que seja uma estratégia verdadeira, útil, e que marcou a história de milhares e de milhares de pessoas, nós não podemos olhar para esse fragmento de atitude, de ação estratégica da igreja como todo o conselho de Deus. É verdadeiro, é correto, mas é limitado. Limitado porque nos leva a resumir e reduzir todo o conselho de Deus a uma pergunta. E a pergunta estratégica, aqueles que estão na igreja há bastante tempo sabem disso, é: olha, você quer ir para o céu depois que você morrer? Só que se eu reduzo todo o conselho de Deus a essa pergunta, eu deixo de fora o alcance e o impacto do reino de Deus em outras áreas da vida, em outras dimensões da nossa existência. Por isso que nós precisamos tomar cuidado para que não olhemos para aquilo que é simplesmente um recorte limitado e sejamos tentados a olhar para isso como suficiente para o compartilhamento daquilo que o apóstolo Paulo está propondo para nós nesta noite, como esse compartilhar de todo o conselho de Deus. Outros dão passos além e vão para um estudo mais sistemático das Sagradas Escrituras, da teologia, aprendendo sobre Deus, sobre o ser humano, a triunidade, os planos salvíficos do Senhor, formas de nós entendermos de maneira adequada a Bíblia, de forjarmos o nosso pensamento sobre Deus, de protegermos inclusive a igreja contra falsas doutrinas. Necessário, útil, mas sozinho a teologia sistemática, organizada, didaticamente entregue, não alcança todo o conselho de Deus. E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque existe uma marca do púlpito desta igreja. E uma das marcas do púlpito desta igreja é a palavra de Deus pregada. Uma palavra fundamentada numa teologia bíblica, mas que sai do campo dos ideais e vai ao encontro das pessoas. Uma teologia que toca a carne, que toca o osso, que toca a dimensão, que toca a dor, que toca o medo, que toca as angústias. Porque a nossa missão enquanto igreja é exatamente entregar esse todo o conselho de Deus, que faça sentido diante dos dilemas da vida. E
leve as pessoas a uma jornada de discipulado no caminho de Jesus, com Jesus, transformados por Jesus no chão da vida. Porque nós podemos pegar manuais de teologia, podemos entender sobre a escatologia, construirmos diagramas sobre o Apocalipse, a interpretação codificada do livro de João, mas isso não encontrar respaldo e sentido para perguntas que, vez por outra, chegam diante de nós, não apenas por nós mesmos, mas por pessoas com as quais convivemos, quando, diante da lida da vida, das contingências da existência, perguntam: e aí? O que isso vai entregar de resultado prático para a minha depressão, para os conflitos que eu tenho vivido e experimentado dentro da minha casa, na minha conjugalidade? De que forma eu posso tomar isso como uma referência de postura e de conduta diante da corrupção, diante da desigualdade, diante da maldade que se agiganta na nossa sociedade, na violência das crianças, no abuso das mulheres? Perceba que isso é que forma e forja o nosso cotidiano. E aquilo que temos como palavra de Deus tem que ir ao encontro disso que vivemos e lutamos diariamente. Hoje pela manhã eu trouxe um exemplo para que pudéssemos ilustrar de forma prática isso. E eu quero convidar você a usar a sua imaginação para pensar num empresário que durante anos forjou a sua jornada empreendedora baseada numa atitude de sonegação de impostos. Mas esse homem é esbarrado pelo Evangelho do Senhor Jesus, conhece a verdade e ele quer se libertar disso. Constrangido, incomodado, ele procura o seu pastor e diz: pastor, eu preciso compartilhar contigo algo que marca a minha trajetória antes da minha conversão. Eu, durante todos os anos de negócio, eu descumpri a lei, eu forjei o fisco, só que isso está me incomodando, e eu queria muito partilhar da minha angústia, da minha dor, porque se eu hoje coloco tudo preto no branco, eu preciso imediatamente fechar a empresa, porque não vou dar conta de sustentá-la, e como consequência disso, eu comprometerei a vida e a história, não apenas dos meus funcionários, mas das suas famílias. Como que a gente entrega uma teologia e um evangelho diante dessa realidade? Porque isso aqui é um dilema real da vida, que não se soluciona com resposta pronta, com apostila de teologia. Porque se a gente vai preto no branco, a lei manda dizer a verdade. E agora nós temos um homem aqui na ilustração que foi alcançado por essa graça e exige dele arrependimento, e ele está incomodado com isso. Ele quer fazer a reparação, mas ele sabe que não tem condições de fazê-lo. Ele quer, ao mesmo tempo, lidar com a responsabilidade de proteger e cuidar e preservar famílias que dependem do sustento do seu negócio. Percebe que são nessas horas que precisa fazer sentido aquilo que nós entregamos aqui como igreja? Porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele não vai, diante de casos concretos como esse, nos conduzir a uma postura de relaxamento. Ah, Deus entende, deixa para lá. E nem ao mesmo tempo nos levar para o outro lado da moeda, de forma insensível. Ó, quer saber de uma coisa? Não se preocupe com o que haverá de consequência na vida daquelas famílias. O que está posto aqui para nós é uma postura que precisa ser acompanhada, sim, de arrependimento, de acerto, de atitudes concretas e intencionais de correção.
para que faça sentido aquilo que nós temos não só anunciado, mas acolhido nos nossos corações como palavra de Deus. E uma das coisas mais desafiadoras para nós nesse tempo é viver de forma genuína a nossa identidade enquanto filhos e filhas de Deus nas realidades nas quais nós estamos inseridos. Como tem sido desafiador hoje, diante de um cenário cristão, e aqui eu vou fazer um recorte evangélico, maculado, onde virou moda se apresentar como crente, onde virou status se apresentar como líder espiritual, igrejas que estão prestando um desserviço ao Evangelho do Senhor Jesus. Os irmãos não fazem ideia do desafio que é para mim hoje ter que, em alguns ambientes, me apresentar como pastor. Ter que explicar que tipo de igreja que nós somos, batista de qual espécie. Pessoas amedrontadas, preocupadas se a nossa igreja é a igreja que prega o evangelho da autoajuda ou da ajuda do alto. Pessoas preocupadas se a parede vai manter da cor clara, se vai pintar de preto, se no domingo que vem vai chegar aqui, vai ter área VIP, vai ter pipoca no meio do culto. Olha o ponto em que nós chegamos. Por isso que precisamos compreender e entender que o que Deus está requerendo de nós hoje é ser genuinamente a igreja que Ele sonhou para Itaipava, para Petrópolis. Nós não queremos ser apenas uma placa a mais. Nós queremos compreender quais são os projetos de Deus, quais são os planos de Deus, para que cumpramos esses desígnios de Deus, entendendo que o projeto é dele, a igreja é dele. E nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de fazer parte disso que Deus está realizando. Por isso, o que desejamos é ser uma comunidade de fé que consiga discernir a voz de Deus, os apontamentos do caminho do Senhor, que genuinamente reflita a presença de Deus onde nós estamos. Onde as pessoas, quando adentrarem por essa porta, se sintam acolhidas, se sintam amadas, se sintam servidas, não por um simples grupo de homens, não, mas pessoas apaixonadas por Jesus Cristo, comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o anúncio do Evangelho, ele se dá hoje de forma muito mais efetiva por meio da nossa prática de vida do que por meio das nossas palavras. Aquilo que a gente faz tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Eu prefiro, inclusive, que selemos as nossas bocas e vivamos de forma adequada, justa, correta, àquilo que nos qualifica como filhos e filhas de Deus. Porque as pessoas estão olhando para nós o tempo todo. Há uma expectativa da sociedade para que sejamos genuinamente aquilo que anunciamos ser. Igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que proclama todo o conselho de Deus, e esse todo o conselho de Deus envolve a verdade de Deus, envolve a justiça de Deus, envolve o amor de Deus, envolve aquilo que Deus exige de nós, inclusive como filhos dele. O Evangelho do Senhor Jesus não é uma coleção de verdades soltas. O conselho todo de Deus deixado nas Sagradas Escrituras, que precisa ser proclamado e derramado sobre as vidas e sobre as histórias, sobre os ambientes nos quais estamos inseridos, diz respeito à graça de Deus. A graça de Deus é essa lente através da qual a gente olha para a Bíblia e lê a Bíblia. Para que não sejamos tentados a um impulso religioso, e eu conheço muitas igrejas que andam por essa trilha, de usar os óculos legais, das regras, das ameaças, do proibido, do permitido. Nós não estamos aqui focados e pautados na estética. Nós estamos aqui focados e pautados na ética.
numa graça escandalosa de Deus, revelada por meio de Cristo Jesus, que nos leva a compreender que somos amados não porque nós merecemos o amor de Deus, mas exatamente porque Deus nos ama. Ele gera em nós aquilo que, mesmo sem merecer, se torna objeto do seu amor. E nós precisamos anunciar isso. Porque a graça desse Deus faz duas coisas nas nossas vidas. Primeiro, quando esbarrados por ela, ela nos humilha. Ela coloca por terra a nossa própria justiça. E nós vamos percebendo, à medida em que vamos alcançando a palavra de Deus, revelada na sua Escritura e iluminada pelo Espírito Santo de Deus, de que nós não somos homens e mulheres perfeitos à altura de viver uma vida digna, que agrade de forma plena e completa o coração de Deus. Não mesmo. Somos homens e mulheres falhos, maridos falhos, esposas falhas, cidadãos falhos. Essa é a nossa realidade. E se formos autênticos, diremos como o apóstolo Paulo disse: olha, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o maior de todos. Não há um justo, um sequer. E essa é uma das coisas que nós precisamos nos lembrar. E quando nós nos lembramos disso, nós nos reduzimos e nos acomodamos de forma adequada diante da santidade de Deus, que em seguida, por meio da sua graça, nos exalta. Então perceba, nos humilha porque nós vamos perceber diante da santidade de Deus quem nós somos, mas ao mesmo tempo que somos quase que expulsos pelo constrangimento da nossa pecaminosidade, da nossa pequenez diante da santidade e da graça de Deus, essa graça de Deus nos acolhe, nos exalta, nos levanta e declara para cada um de nós: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o evangelho do nosso Senhor. A lei denuncia o pecado, a lei denuncia o erro. Mas ao mesmo tempo que temos diante de nós a lei, nós somos encharcados e tomados e abraçados por uma graça que nos conduz à cruz e nos lembra que o preço já foi pago. Que não há nada que você e eu façamos que faça com que Deus nos ame mais, ou deixemos de fazer que faça com que Deus nos ame menos. Não, Deus nos ama não por nós mesmos, mas por conta dele. E há algo aqui que a gente não pode ignorar, que é quando o apóstolo vai falar sobre esse conselho de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu preciso anunciar todo esse conselho, porque se eu me calo, eu comprometo o meu ministério, a minha vocação, o meu chamado, e de alguma forma eu me torno responsável pelo sangue daqueles que deveriam ouvir todo esse conselho. Essa é a nossa missão como igreja. Levar as pessoas a compreender e avaliar a partir dos desígnios e dos propósitos de Deus como estão as suas vidas. E eu sei que você, assim como eu, temos no nosso núcleo familiar, dentro da nossa casa, pessoas que precisam conhecer a Deus e serem alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas no nosso ambiente de trabalho, pessoas que somos apaixonados, gostamos dessas pessoas, desejamos o bem dessas pessoas, e o que queremos verdadeiramente, se realmente amamos e desejamos o bem dessas pessoas, é que elas sejam alcançadas por esse Evangelho. E isso se dá por meio das nossas vidas, de uma atitude, da nossa rotina. Mateus capítulo 28, aprendemos, e alguns aqui são da mesma escola que eu, que o ide de Jesus no Mateus 28 é como se fosse uma tarefa. Eu sou da geração que no domingo, 3 horas da tarde, colocava um bolo de folheto debaixo do braço, ia de porta em porta, batia e entregava o folheto dizendo: olha, Jesus te ama. E eu entendia que quando dava 5:30 da tarde, quando eu voltava quase sem folheto algum, porque eu tinha distribuído isso nas casas, eu tinha cumprido o ide de Jesus Cristo, até que a gente cresce, a gente amadurece, a nossa fé é aperfeiçoada. E aí eu fui entender que o que Jesus está propondo em Mateus 28 não é tarefa, é um estilo de vida. É aquilo que nós somos, a nossa rotina, a forma como a gente convive, a forma como a gente conduz o nosso trabalho, a maneira como a gente lida com os negócios, como a gente trata o motorista do Uber, o motorista do ônibus, a mulher que está lá no caixa do supermercado, da padaria, a maneira como eu dirijo o meu carro. E eu tenho aprendido, já estou desde 2000
18 aqui na região serrana, a viver numa cidade pequena, porque eu sou fruto de uma megalópole. E uma das coisas que eu aprendi rápido aqui é que todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo vê todo mundo. Às vezes a gente nem percebe, vai ter alguém olhando para a gente, porque a gente de vez em quando está olhando para alguém sem saber que nós estamos olhando para esse alguém. E são nessas nossas rotinas que somos avaliados e testados se aquilo que temos vivido e feito condiz com aquilo que dizemos ser. Por isso nós precisamos entender o que pesa sobre nós quando Deus faz esse movimento e nos coloca numa posição de serviço para a cidade, porque isso para mim está muito claro. Deus quer que a Igreja Batista de Itaipava seja mais uma igreja. E louvado seja o Senhor por tantas igrejas que têm marcado a vida e a história dessa cidade. Mas eu entendo que cada igreja tem uma missão a cumprir dentro dos desígnios e dos propósitos de Deus. E Deus tem nos dado algumas missões, algumas designações. E eu tenho entendido o tamanho e a amplitude disso como uma forma a mais do reino de Deus ser sinalizado aqui em Itaipava. Falei isso com a liderança do nosso município e disse para eles, a Igreja Batista Casa Viva Itaipava é uma igreja para a cidade, para servir a cidade. Então, quando a gente disponibiliza um restaurante, aquele restaurante não apenas vai servir comida, não apenas vai abençoar uma criança carente, mas vai se transformar também num ambiente de formação de profissionais, garçom, cozinheiros, para gerar empregabilidade na cidade. Esse é o nosso papel como igreja. Nós não estamos aqui simplesmente para ocupar um prédio e dizer, olha, é uma igreja num prédio bonito, não. Nós estamos aqui para ser esse sinal do reino de Deus sobre a face da terra. No dia 20 de dezembro agora, a nossa igreja vai dar de presente para a nossa cidade um concerto de Natal. Nós poderíamos fazer isso tudo apenas para nós, colocar aqui as nossas luzes, ligar o nosso ar-condicionado, trazer a orquestra e sermos abençoados com a instrumentalidade de músicos que no dia 20 trariam apenas para nós músicas natalinas e sairíamos daqui felizes e contentes. Mas decidimos ser uma igreja para além das paredes. E estrategicamente vamos presentear a cidade anunciando a palavra de Deus por meio de uma ocasião muito estratégica e ali dizer, somos uma igreja que prega o evangelho do Senhor Jesus. Esse Jesus que se tornou homem, nasceu entre nós na forma de uma criança, numa manjedoura, com um propósito, revelar o amor de Deus para você. É isso que a gente vai fazer. Então já coloca na sua agenda, já deixa aí reservado, porque no dia 20 você vai estar com a gente lá no Shopping Vilarejo, nós vamos estar espalhados, todo mundo com a blusa da Casa Viva, e nós vamos todos nós equipados com um cartão de felicitação de Natal estratégico, com um presente. Nós vamos dar um Feliz Natal para todo mundo, mas um Natal não baseado num velho barrigudo vestido de vermelho com uma barba branca, mas no verdadeiro homem que deixou a sua condição de eterno e se reduziu ao tamanho de uma criança sobre o coxo de animais, para poder dizer para cada uma dessas pessoas que Deus tem um propósito, que Deus ama. É para isso que a gente está aqui. Vamos usar estrategicamente a música, a boa música, o coral, os instrumentistas. Vamos dar uma palavra bíblica para essas pessoas e vamos materializar isso. O que vai acontecer depois, a gente deixa por conta do Espírito Santo, mas nós estamos fazendo o nosso movimento enquanto igreja, enquanto reino de Deus. Para mostrar que nós somos uma igreja, não simplesmente como uma placa dentro de uma cidade, mas nós somos um grupo de homens e mulheres imperfeitos. Porque a igreja é isso. A igreja é uma vitrine de gente imperfeita. A igreja é uma oficina de gente quebrada. E quantas pessoas nós temos recebido aqui na Casa Viva, oriundos de uma jornada
decepcionante, maculada, ferida. E o que nós temos dito para essas pessoas é exatamente isso que envolve todo o conselho de Deus. Venha e permita que Deus cure, venha, permita que Deus trate, venha e se entregue à instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Isso tem a ver com o nosso propósito de existência. Olha o tempo de vida que você tem, olha tudo que você fez até hoje. Projete esses anos para frente, alguns nem estarão aqui mais, só pela matemática natural da expectativa de vida. E eu já disse isso aqui, o nosso medo não é morrer. Porque nós sabemos que nós não temos mais 100 anos de vida. O nosso maior medo, a nossa maior angústia é chegar lá no final, olhar para trás e descobrir que a gente não viveu de forma adequada a vida que a gente recebeu. E a forma mais adequada de vivermos as nossas vidas é viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E isso não significa ficar trancafiado dentro de um templo, vestir a roupa de ver Deus, dar glória a Deus, aleluia, amém. Isso tem a ver com você ser quem você é, onde você está, fazendo o que você faz, mas com alegria, com paz, com sentido, com significado. É isso. É isso que Deus deseja realizar sobre as nossas vidas. E por isso que Deus tem nos dado essa oportunidade. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para nós. E eu queria que você acolhesse essa pergunta e respondesse. Que tipo de comunidade você deseja verdadeiramente ser quando nós mudarmos para essa nova casa? O que você deseja verdadeiramente experimentar nesse novo tempo que Deus tem dado para nós? Porque nós podemos ser uma igreja bonita, num prédio bonito, numa arquitetura legal, com uma boa programação, com uma boa música, com bons projetos, mas ainda assim a gente correr o risco de não viver todo o conselho de Deus. Conselhos esses que precisam encontrar os becos escuros da vida de muita gente que convive com a gente. Nós temos uma cidade marcada, inclusive, como a cidade-estado da cerveja. Pessoas rendidas ao álcool. Uma juventude comprometida. E isso tem que nos incomodar. Nós precisamos oferecer para essa juventude, começando pelas nossas crianças, passando pelos nossos adolescentes, um real sentido de vida. Porque eu não sei onde a gente vai parar. Hoje pela manhã eu falei, lembra lá do homem que eu falei que casou com jacaré? Depois você procura isso. Um homem casou com jacaré, vestiu um jacaré de noiva e casou com jacaré. E aí eu achei que eu já tinha visto de tudo, até que essa semana a Natália trouxe uma notícia nova para mim. Eu falei com ela, repete porque eu não consegui acompanhar. Uma pessoa casou com ela mesma e depois separou porque ela não aguentou a autocobrança. Eu falei, como é que é? A pessoa casou consigo mesma e depois pediu o divórcio para ela mesma porque ela não estava aguentando a cobrança que ela fazia dela mesma. Olha o nível de adoecimento. Gente que perdeu a sua identidade. É a geração midiática, tentando ser o que não são para dar satisfação para quem não está nem aí para a gente. Gente que se rendeu ao mundo dos likes, ao mundo dos views. Gente travestida que já se tornaram avatares. Casas sucumbidas, lares comprometidos, mas que em troca de um view, em troca de um like, em troca de um compartilhamento, tiram fotos com sorrisos afivelados e vão viver o inferno existencial, mas lá com filtro, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá tudo mil maravilhas. E sabe qual é a resposta para isso? Só tem uma. Jesus.
A resposta para Itaipava não está no prefeito de Itaipava. A resposta para o Brasil não está no partido A, B ou C. Não. 2026 chega aí, ano de eleição. E eu confesso que eu estou com medo. Não é de quem vai ocupar. Eu estou com medo o que nós vamos enfrentar em 26 com base no que nós enfrentamos em 22. Um povo doente. Famílias divididas por conta de partido político. Gente que parou de conversar com o outro, bloqueou. Eu falei assim, gente, como assim? E nós precisamos ser um ambiente sadio, sóbrio, saudável. Saudável. Nós temos uma geração marcada por doenças. Cada vez mais esquizofrênicas. Gente abraçando árvore, gente andando engatinhada com uma coleira no pescoço, porque eu me sinto isso, me sinto aquilo. Outro dia eu soube de uma mulher que conseguiu, não sei como, um profissional para perfurar os 2 olhos dela, porque ela se via uma cega no corpo de uma pessoa que enxergava. Vocês estão vendo o que está acontecendo? E eu sei aqui, nós temos uma geração de pais desesperados. E eu quero reforçar uma palavra que eu dei hoje de manhã. Venda o teu rim, mas não abra mão de entregar ao seu filho, à sua filha, ambientes saudáveis, espiritualmente saudáveis, para que cresçam de forma saudável. Nós não somos a igreja perfeita, não mesmo. Mas eu tenho percebido, e essa é uma dedicação nossa como igreja, e você pode dizer isso para onde você for. Uma igreja que se dedica e que investe tempo e recursos para cuidar e formar e forjar as nossas crianças. Eu conheço algumas igrejas aí que derramam um monte de papel do Pokémon, com mais um monte de canetinha, mais meio quilo de bala e pá. Aqui não. Aqui nós temos um time espetacular de homens e mulheres, porque esse é um outro fator. Nós temos vivido um colapso da nossa estrutura social porque nós fragilizamos a figura masculina. Nós comprometemos sorrateiramente, silenciosamente, a identidade masculina. Você tem a predominância da figura feminina desde lá do berçário a forjar e formar e educar. E glória a Deus pelas nossas mulheres. Mas nós não poderíamos esquecer a importância da presença do homem. E hoje a gente atesta isso aqui. A presença de um homem no nosso Kids muda tudo. É ou não é, tia Fafá? Verdade? Só do homem estar ali. E nós estamos falando sobre formar meninas que vão se tornar mulheres, que vão se tornar no futuro esposas, que precisam de referencial masculino. Referencial de homens de verdade. A nossa igreja tem 2 ministérios muito fortes, de homens e mulheres. E nosso ministério de homens é denominado Alfa, intencionalmente. Por quê? Porque a cultura trouxe o conceito do macho alfa, o que grita, o que arrota, o que berra, o que bate, é o mais forte. E que foi, inclusive, jogada por terra por conta de estudos, que nos fez entender de forma adequada que o lobo alfa não era simplesmente o mais bruto, o mais forte, o que se impunha, não. Era aquele que tinha toda essa qualificação, mas com um propósito: cuidar dos seus. E aí um guarda florestal, durante uma década, acompanhou e entregou um novo estudo, dizendo o seguinte: existe o lobo alfa? Existe. Ele é o mais forte? É, mas tem um propósito. Ele vai, caça, traz a caça, enquanto a sua matilha está comendo, ele está usando a sua força para proteger, para cuidar. Brinca com os seus filhotes, deixa os seus filhotes vencer num processo de formação, e nem por isso deixa de ser o lobo alfa. E a gente faz uma jornada na nossa trajetória aqui enquanto homens para descobrir que o nosso referencial é o alfa e o ômega, o início
e o fim, Jesus Cristo. O padrão de homem. O padrão de homem, porque Jesus, homem, é o nosso padrão. É o nosso padrão. Que mesmo chorando, mesmo se compadecendo, mesmo expressando a sua compaixão, mesmo sentindo dor, sendo humilhado, irando, não deixou de ser um homem segundo o coração do Pai. E nós precisamos disso. Nós precisamos de homens de verdade para marcar essa sociedade e preparar essa geração para que a gente multiplique homens de verdade. Porque nós sabemos o que temos enfrentado nesse tempo. O que temos enfrentado nesse tempo. Então eu quero encerrar pedindo para que você pare aí por um instante e pense que área da sua vida pessoal esse Evangelho do Senhor Jesus, que é fundamentado nos conselhos do próprio Senhor no meio da sua palavra, ainda não foi permitido por você alcançar os ambientes mais obscuros e profundos da sua alma. Essa pergunta é para você. A gente não está falando mais aqui de denominação batista, de igreja CNPJ, não, a gente está falando da sua vida, da sua história. Então pare e pense, qual área da sua vida você ainda não permitiu que o Evangelho tocasse? O que está trancafiado mais profundo da sua alma? Que cômodo lá, em algum momento aí na sua interioridade, está cerrado, talvez há tempos, e que precisa ver a luz de Cristo, ser iluminado. Você precisa ir lá, abrir as cortinas, abrir a janela, deixar a luz de Cristo entrar. O que você está trancafiando lá, escondendo lá? O que é pecado? Ações que você tem tentado camuflar, manter distante dos olhos de quem? Sendo que Deus tudo vê. Talvez isso aí esteja impedindo você de viver todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus, porque a vontade que Deus tem é de usar a sua vida com um propósito maior, que diz respeito aos sonhos dele para a sua vida, através da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Quanta gente hoje está acordando às segundas-feiras, colocando-se de pé ao lado da sua cama, indo para uma jornada sem propósito, e já fazem isso há anos. E estão chegando no final da sua vida e estão olhando para trás e percebendo o seguinte: eu sou um sobrevivente, eu andei, mas eu não cheguei em lugar nenhum. Você não é fruto do acaso, você não é fruto das estrelas, da união do cosmos, não, você é obra-prima da criação de Deus. Deus fez você com um propósito. E o propósito é que você seja a extensão das mãos dele onde você está. Eu não estou falando para você largar o seu emprego, largar a sua formação, vir aqui para dentro da igreja, fechar as portas e viver trancafiado aqui, não. Até porque a luz é do mundo, o sal é da terra. A vocação e o chamado tem a ver com Deus usar você onde você está, com as competências que Ele deu para você. Então é descobrir isso. Deus, o que o Senhor quer fazer com a minha vida e através da minha vida? É cuidando de alguém no salão? Eu vou ser a extensão das mãos de Deus lá. É atendendo um cliente? Eu vou ser a mão de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus lá. É mexendo lá com um sistema, no meio de um negócio, eu vou ali manifestar o reino de Deus. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo Jesus, nós somos os sinais do reino de Deus. Essa é a oração do Pai Nosso que nós conhecemos. Seja feita a tua vontade aqui, assim como ela é feita nos céus, que o teu reino venha. Como que o reino de Deus é sinalizado aqui? É quando a gente faz a vontade de Deus. Nos negócios que a gente faz, na forma como a gente conduz a nossa vida e a nossa história. Isso não tem a ver com casa viva, isso tem a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com Jesus, faz parte da minha vida, da minha história. Eu fui alcançado por Ele, eu sou nova criatura. Eu vivo uma vida agora repleta de propósito, de sentido. Estamos chegando em 2026, tem gente que vai encerrar 25, vai olhar para trás e vai descobrir o seguinte: parece que eu estava em cima de uma cadeira de balanço, eu me sacudi o ano todo e não saí do lugar. E tem gente que está sacudindo há décadas e não está saindo do lugar. Isso é um inferno.
Porque não tem propósito, não tem sentido, não tem alegria, sabe? Satisfação. É a turma que virou refém do salário. Eu conheço vários que se tornaram refém do salário, refém da função, refém do emprego. É um inferno. E não é isso que Deus quer para nós. E talvez você esteja aqui nessa noite à semelhança daquele empresário lá. Você ama Deus, você é apaixonado por Jesus, mas você sabe que tem algumas coisas que precisam ser consertadas. Talvez seja a hora de você se colocar diante de Deus. E talvez algumas coisas que precisam ser consertadas tenham a ver com o seu casamento, tem a ver com a sua família, com o seu relacionamento com os seus filhos, talvez alguma situação no seu ambiente de trabalho, eu não sei. Talvez no seu interior, no seu psicológico, nas suas emoções, no seu relacionamento com Deus, inclusive. Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Deus está fazendo um movimento extraordinário. Ele está fazendo. A pergunta é, você vai participar disso? E eu posso afirmar para você que não existe lugar melhor para que nós possamos estar do que no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, a graça de Deus, ela começa a se manifestar e começa a colocar ordem na desordem. Começa a aprumar o nosso coração. E aí a gente começa a perceber que existem coisas nas nossas vidas que manual de teologia não resolve, que Google não resolve, que ChatGPT não resolve. Não mesmo. É só Jesus. E pode ser que você esteja enfrentando hoje uma luta, uma dificuldade, que há anos você está buscando uma solução. E você já tentou fugir disso por meio do trabalho, por meio do dinheiro, por meio de alguma situação, e você percebe o seguinte, quando eu presto atenção nisso, a agonia volta. E eu estou me ocupando, eu estou tentando me distrair, mas continua lá, no mais profundo da minha alma. E a transformação só acontece quando a gente para de esconder e começa a trazer à luz aquilo que precisa de ser alcançado pela luz de Cristo e metamorfoseado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos nos preparando para aquele novo tempo. E por isso eu quero orar com você e por você, para que você ajuste a sua vida, ajuste a sua história. Para que você viva o propósito de Deus para a sua vida e juntos, cada um com o seu propósito alinhado com o propósito de Deus e o propósito de Deus alinhado nos nossos corações, a gente viva o grande propósito de Deus. Marcar Itaipava com o reino de Deus, com a alegria do Senhor, com a paz de Cristo Jesus. E quem vai responder isso somos nós como igreja. Somos nós como igreja.